Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal Feitiço Fé, Escola Bíblica à Distância. Caso você deseje, você pode acessar este comentário e as referências das obras consultadas em PDF no site do canal e utilizar os infográficos das lições para dinamizar suas aulas. Também oferecemos lições para crianças e juniores. O link está na descrição deste vídeo. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre é o Evangelho do Antigo Testamento. Na aula de hoje, a aula de número 2, nós vamos abordar o tema, a necessidade de santificação. Como visto na primeira lição, os capítulos 1 e 2 do livro apresentam Isaías, o profeta. O bloco maior, capítulo 1 até o 6, dará uma visão mais ampla acerca da condição do povo de Judá, revelando a hipocrisia em que vivia, envolvendo-se em rituais religiosos sem a verdadeira devoção. Segundo Beckham, nessa seção do seu livro, Isaías coloca a situação de Jerusalém e Judá dos seus dias em claro contraste com o dia da paz de Deus e o dia dos julgamentos de Deus. Ele descreve a sua visão da nação e sua capital como ela realmente é. E de que maneira as intervenções divinas de julgamento e redenção vão certamente moldá-lo. Dessa forma, sua palavra delineia o que ele viu pelas percepções divinamente inspiradas, veja, como verdadeiras em relação a Judá e Jerusalém. Para dar início ao nosso estudo, eu convido você a pegar a sua Bíblia e junto podemos ler o texto que está em Isaías, capítulo 1, verso 16 ao 18. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer mal, aprendei a fazer bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e arguí-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. O tema que está presente nestes capítulos é o da santificação. Inicialmente, vemos que o orgulho do homem será abatido, capítulo 2, e que o dia do Senhor virá, capítulo 3 e 4. O capítulo 5 narra a parábola da vinha má e revela, através de ais, a manifestação da ira do Senhor. O chamado do profeta acontece no capítulo 6, que tem como assunto central a santidade de Deus, bem como o reconhecimento da pecaminosidade pessoal do profeta. Esse encontro transformará o homem de Deus em um mensageiro corajoso e disposto a proclamar a mensagem divina. No texto há um convite claro à conversão e um clamor ao arrependimento genuíno. Segundo o Dr. Thomas L. Constable, este segundo segmento principal da introdução ao livro contrasta o que Deus pretendia que Israel fosse, você vê isso no capítulo 2, verso 1 ao 5, com o que ela era, e aí você vê do verso 6 até o 4, capítulo 4, verso 1. E o que Deus fará dela no futuro, você vê isso no capítulo 4, do verso 2 ao 6. Assim, o progresso do pensamento é do ideal para o real, e de volta para o ideal. A expressão naquele dia é repetida no capítulo 2, verso 11,
capítulo 3, verso 7 e verso 18, capítulo 4, verso 1 e 2. A ideia geral é a de que o reino do Senhor será estabelecido numa época por vir no cimo dos montes e de que o povo de Deus terá a missão de servir como um condutor das nações ao Senhor. Assim, Israel é retratado como um povo sui generis, que julgará muitas nações, ensinando-as a andar por suas veredas, sendo convidado a estar sob a luz do Senhor. Em síntese, vemos que o futuro do reino do Senhor inclui 3 elementos: o povo de Deus, o templo de Deus e a paz de Deus. O povo de Deus iria abranger povos de todas as nações. Eles viriam de toda parte para Jerusalém, o lugar do templo e o centro do propósito de Deus. A instrução que o povo receberia da palavra de Deus resultaria em paz eterna em todo lugar. Isaías apresenta uma séria exortação contra o orgulho e sincretismo religioso. Ele reconhece, primeiramente, a sentença de Deus contra Judá, enumera as acusações, anuncia novamente a sentença e faz ligação com uma elaborada descrição do dia do Senhor. A altivez do homem, sua arrogância e idolatria concorrem, podemos assim dizer, com a adoração ao Senhor. É como se construíssem bloqueios, ou seja, barreiras para suas verdades, impedindo o homem de chegar ao pleno conhecimento de Deus. Isaías é categórico ao afirmar que somente o Senhor será exaltado naquele dia. O conselho do capítulo 2, verso 22 não pode ser preterido. Se afaste do homem cujo fôlego está em suas narinas. Por que se afastar? Para não comungar com o que Deus condena. Veja, para não se tornar avarento e para não criar ídolos no coração. Afinal, somente Javé deve ser exaltado. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Isaías, capítulo 2, verso 2 e depois o verso 11 e 12. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal, será elevado acima das colinas e todas as nações correrão para ele. Os olhos do arrogante serão humilhados e o orgulho dos homens será abatido. Somente o Senhor será exaltado naquele dia. O Senhor dos Exércitos tem um dia reservado para todos os orgulhosos e altivos, para tudo que é exaltado, para que eles sejam humilhados. A seção de Isaías, do capítulo 2, verso 1 até o capítulo 4, verso 6, trata sobre os últimos dias, em relação a Jerusalém, no presente e no futuro, que consistem em uma combinação de oráculos de julgamento e de redenção, todos os quais são dirigidos a Judá e Jerusalém. A seção abre e fecha com passagens escatológicas que prevêem a futura glorificação de Jerusalém. Antes de continuar, precisamos definir o que Isaías quis dizer com o que ocorrerá no monte do Senhor nos últimos dias. Segundo Champlin, devemos considerar aqui os 2 pontos seguintes. Primeiro, os dias após o cativeiro babilônico, que os profetas do Antigo Testamento compreendem como dias que assinalavam o fim da história humana, ou uma espécie de ponto culminante nessa história. Segundo ponto, ou, segundo os termos do Novo Testamento, os dias após a segunda vinda de Cristo, ou seja, o milênio e depois. Para F.F. Bruce, últimos dias é uma frase vaga, comparável à nossa expressão no tempo de Deus.
a sequência dos fatos não é revelada, mas o propósito de Deus para Jerusalém é deixado muito claro. Será exaltado acima de todos os santuários rivais, e assim atrairá os habitantes do mundo, veja, todo como adoradores. Ensinadas por Deus, as nações terão todas as suas disputas resolvidas pacificamente e terá início a paz universal. No entanto, Constable diz que a expressão os últimos dias, ou seja, o fim dos dias, que não ocorre em nenhum outro lugar em Isaías, é sempre usada em um sentido escatológico. Preste atenção nisso. Ela nunca se refere ao curso da história imediatamente após o momento presente, mas invariavelmente indica o ponto mais distante na história desta vida. O ponto que se encontra nos limites mais externos do horizonte do orador. Podemos constatar que a dignidade da humanidade nos dias de Isaías apresenta traços de loucura, não é? Esse traço, veja, reinará até o dia do Senhor. Em contraste com o tom esperançoso do início e do fim da sessão, que trata dos últimos dias, segue uma parte sem esperança naqueles dias. Segundo o comentário bíblico Moody, a referência imediata, ou seja, aqueles dias, contudo, é sem dúvida aos juízos históricos das invasões assíria e caldaica. Não apenas Israel e Judá, mas todas as nações pagãs daquele período igualmente experimentarão ou vão experimentar golpes esmagadores de tragédias conforme cada império sucessivamente se levante e caia. Depois de ter convocado o povo ao arrependimento, no capítulo 2, o profeta pronunciou o julgamento do Senhor sobre os líderes da nação. Você vê isso no capítulo 3, do verso 1 até o verso 15. Aqueles que se haviam beneficiado de práticas desonestas seriam cortados. Em seguida, Isaías declarou o julgamento de Deus sobre as mulheres de Judá, que se exibiam cheias de orgulho com adornos elaborados. Você vê isso no capítulo 3, verso 16 até o 4, verso 1. Deus prometeu tirar delas a dignidade na qual elas tão firmemente confiavam. As palavras de Isaías prenunciaram o discurso de Paulo quando ele lembrou às mulheres de que retidão e boas obras eram muito mais importantes que adornos externos. Você pode conferir isso lendo 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9 e 10. Futuramente, por intermédio do renovo do Senhor, o reino de Deus seria estabelecido. A parábola da vinha má, no capítulo 5, do verso 1 ao 7, retrata o povo de Deus como sendo de coração endurecido, que retribui com espinhos aos cuidados e amor oriundo do alto. Ela termina com a constatação do fruto mal produzido pelo povo. Nada se diz de castigo. Significa que, provavelmente, veja, há uma trégua e que a conversão ainda é possível. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Isaías, capítulo 5, verso 7. Porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercesse juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Temos uma análise da profecia de Isaías em forma de diagrama, extraída do comentário bíblico Beckham, na tabela que está sendo apresentada, que se desenvolve de um período de julgamento até um tempo de consolação. Segundo Stanley M. Orton, ao comentar sobre as profecias iniciais, diz que as profecias de Isaías
estão arranjadas em uma forma que se mantém mostrando o contraste entre o presente pecado de Israel, que requer julgamento, e a esperança de Deus da prometida restauração futura. Ele chama a atenção para as nações que virão a Jerusalém em paz, buscando a Deus e a sua palavra em um tempo que somente Deus será exaltado. Mas os povos de Judá e Jerusalém fizeram o mal a si próprios. Os líderes tinham esmagado o pobre. O que eles fizeram lhes será retribuído em um juízo especial. Você pode ver isso sendo representado nessa tabela que você tem aí projetada na sua tela. Esta sessão encerra com os 6 ais contra a nação. Você pode conferir isso no capítulo 5, do verso 8 até o verso 30. Um discurso tipicamente de julgamento. Isaías condena os opressores que, de maneira egoísta, aumentavam suas propriedades a custas de outros. Condena os bêbados que viviam apenas para fartar-se de bebidas fortes e festejar. Repreende aquele que testaram a Deus. Reprova os de moral distorcida, que chamavam o bem de mal e o mal de bem. Condenam os que exaltavam a si mesmo e admoestam os oportunistas que tiravam os direitos dos indefesos. A condição de todo Israel era singular. Os líderes da nação, as mulheres e o povo não se importavam com o seu comportamento. Mesmo o anúncio do renovo e as manifestações misericordiosas do Senhor não foram suficientes, veja, para que houvesse arrependimento e santificação. Segundo o Constable, Isaías segura 6 cachos de uvas, por assim dizer, para ilustrar o que está de errado. 6 maneiras pelas quais resistimos à graça de Deus. 6 respostas à pergunta por quê? Cada uma é apresentada com um ai. 2 sessões duplas de portanto quebram os lamentos em 2 grupos concluídos. Você vê isso no verso 13 e 14 e no verso 24 ao 25. As sessões de ai enfatizam a colheita produzida e as sessões de portanto a colheita julgamento por vir. Nos ai há uma progressão quiástica. Letra A, o motivo da propriedade, verso 8 e 10. Letra B, autoindulgência, verso 11 e 12. Letra C, o pecado perseguido, verso 18 e 19. Letra C com apóstrofe, o pecado justificado. Aí você vê no verso 20. Letra B com apóstrofe, autoconceito, verso 21. E letra A com apóstrofe, o motivo do dinheiro, verso 22 e 23. Um escritor viu 6 coisas que o Senhor odeia nessas sessões: ganância, hedonismo, rebelião, imoralidade, orgulho e injustiça. Em 739 a.C., ano da morte do rei Uzias, o profeta recebeu uma visão poderosa de Deus e 2 coisas ao mesmo tempo são evidenciadas nesta experiência: a majestade plena de Deus e a pecaminosidade do homem. O toque do serafim sobre a boca de Isaías representou a purificação que Deus estava ali concedendo de todo o pecado. Deus não quer e não vai usar instrumentos para seu serviço que não estejam limpos. Estando puro, ele respondeu prontamente no verso 8: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa manifestação marca um momento decisivo da aceitação do chamado profético. A passagem enfatiza a importância da purificação e da disposição em servir, convidando-nos a refletir sobre a nossa própria resposta ao chamado divino. A santidade de Deus
proclamada de forma tríplice no verso 3, sinaliza a sua transcendência absoluta para a distância entre ele, veja, e os mortais, por um lado, e para a sua alteridade, o fato de ele ser diferente. Outra coisa em relação a nós, por outro lado. A santidade de Deus, dessa forma, se torna uma expressão de perfeição do seu ser, a qual transcende, veja, todas as criaturas. Importante observar que essa tríplice declaração santo, 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 é repetida em Apocalipse capítulo 4, verso 8, e que nenhum outro atributo do Senhor é declarado desta forma. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Isaías capítulo 6, verso 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto e majestoso. Todo o templo estava cheio da sua glória. Para Champlin, não há maneira de determinar se esta visão ocorreu no começo do ministério profético de Isaías ou se foi uma espécie de confirmação de um comissionamento anterior. Você compreende? Por semelhante modo, Pedro foi chamado e depois, por assim dizer, recomissionado por ocasião da ressurreição de Cristo. Em seguida, foi cheio de maior poder no dia de Pentecostes. Se examinarmos a questão por esse ângulo, não há nenhum grande problema na questão, exceto a possibilidade de que este capítulo, veja, esteja fora da ordem cronológica. Já para F.F. Bruce, os ensinamentos que o profeta deveria transmitir ao povo de Judá não são aqui indicados. Veja, afinal, eles estão em todo o restante do livro. Mas é o efeito, preste atenção nisso, desses ensinos que é colocado diante do leitor. Ao observarmos isso pelos olhos da história, sabemos que muito poucos em Judá atenderam ou deram atenção às palavras de Isaías. E que uma longa época de desastres políticos para Judá começou durante o transcorrer do seu ministério. Mas Isaías não precisou observar isso pela lente da história, já que no seu chamado ficou claro para ele que o seu ministério seria notadamente impopular na sua geração, mas que o próprio fracasso estava ordenado por Deus. Você compreende isso? É difícil da gente compreender isso e entender, mas Deus tem os seus propósitos. Aliás, os olhos de Deus não seria um fracasso. Para Deus, ele teria total aprovação. Paradoxalmente, o fracasso em convencer o seu público seria a prova de que ele era um verdadeiro profeta. A mensagem inicial que Deus transmitiu por meio de Isaías proclamava a falta de compreensão do povo. Eles iriam persistir em seu pecado, sem ser capazes de ver, ouvir ou entender o propósito do Senhor para suas vidas. A repetição da ideia de que eles ouvirão, mas não entenderão, ressalta a tragédia da incredulidade. A angústia do profeta é retratada no verso 11. Até quando, Senhor? O povo obstinado sofrerá grande desolação, mas também há uma promessa para o remanescente. A semente do carvalho, do verso 13, indica que, apesar da devastação, sempre haverá um grupo fiel que permanecerá e que será capaz de brotar novamente. Em suma, segundo Champlin, a seção que estudamos vem do período inicial da carreira de Isaías. O julgamento divino estava a caminho.
Judá falhara em seguir os acordos da aliança do pacto mosaico. Se todas as nações se mostram culpadas diante de Deus, Judá servia de exemplo grave, por terem os israelitas rejeitado a luz e a revelação divina. O cativeiro babilônico seria o látego na mão de Deus, do qual o povo de Israel precisava como lição. Algum dia, um povo, ou o povo de Israel mais purificado, apareceria para constituir um novo Israel. Os primeiros capítulos da obra convergem para uma mesma direção, condenando o agir falacioso e pernóstico do homem. A indiferença para com o dia do Senhor, atrelada à falaciosa ideia de que tudo ficará por isso mesmo, tem induzido as pessoas a um distanciamento contundente, veja, da presença de Deus. É imperativa a compreensão de que a intensidade do processo é proporcional ao valor do propósito. Coisas de valor inestimável pressupõem esforço e dedicação consistente. Infere-se, neste caso, a necessidade precípua de uma vida de santidade. Não se deve declarar uma coisa e ser outra, ou demover a realidade por imitação. Sproul comenta que distorcemos a verdade do Senhor e reconfiguramos nosso entendimento acerca dele de acordo com nossas próprias preferências, ficando com um Deus que é tudo, exceto santo. Uma vez que santidade, ou sem santidade, ninguém verá o Senhor, você vê isso em Hebreus capítulo 12, verso 14. Temos o desafio de um viver incólume, consciente e que olha para a eternidade como algo inestimável, que não se pode desprezar ou perder. Independentemente dos desafios dos tempos, devemos permanecer firmes, olhando para o autor e consumador da nossa fé, pois ele é fiel. Eu finalizo perguntando, no que se refere ao dia do Senhor, qual tem sido a sua expectativa e como isso tem impactado sua vida hoje? As exortações, sobretudo no capítulo 5 de Isaías, revelam o conhecimento do Senhor acerca do coração do homem, suas motivações e intenções mais escondidas. Aqueles ais se aplicam a você? Descortinam sua vida? Expõem o seu coração? Seu conhecimento de Deus tem impulsionado a viver uma vida correta e de santidade? Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo e você baixa para o seu tablet, celular e computador e não só vai poder rever essas lições, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje, estudamos a lição de número 2 e o tema foi a necessidade de santificação. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que participam, frequentam o canal, mas não participam de nenhuma igreja cristã. Procure uma igreja que tenha compromisso com a pregação genuína da palavra de Deus e faça uma visita. Sem dúvida você vai se sentir bem e vai ser bem recebido. Agora, se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal. É rápido, é fácil, basta clicar aqui embaixo. Então, gostei, faça um comentário sobre essa lição, deixe a sua opinião, mesmo que ela seja contrária a tudo aquilo que foi ensinado aqui. Porque toda vez que você faz isso, você participa, o YouTube entende, ele compreende que esse assunto é relevante para mais pessoas. Não esqueça de acionar o sininho para receber futuras notificações, porque semana que vem tem mais. E compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais, e assim você me ajuda na divulgação desse canal. Você também pode assistir essa lição no seu podcast preferido. Até o próximo encontro, nos vemos em breve, fique na paz. Deus te abençoe.